Esse texto para o qual chama a atenção dos irmãos, eu ultimamente convidado para pregar em algumas igrejas, ministrei já ele algumas vezes, pois eu acredito que é de suma importância para os dias que nós estamos vivendo. Ele muito me toca, ele muito fala ao meu coração, e ele é muito contemporâneo para os dias que nós estamos vivendo, para colocarmos a nossa esperança, a nossa mente naquilo que Cristo nos prometeu. Então eu chamo a atenção de vocês para Apocalipse, capítulo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 7. Nossa leitura será a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, nossa leitura será a partir do versículo 9. E antes disso, é bom nós termos em mente o contexto desse livro, dessa carta de Apocalipse. Na história da igreja, nós vemos que a maioria dos imperadores romanos que assumiram o trono de Roma, eles rogavam para si o título de Senhor, de Deus. Eles rogavam para si esse título de Senhor e Deus, e Roma, nos primeiros séculos, era a potência que existia na época. Portanto, Roma conquistava territórios, dominava territórios, tomava territórios. E existia naquele período muitas colônias romanas, muitos impérios romanos. E essas colônias romanas, esses impérios romanos, tanto Roma quanto essas colônias deveriam prestar-se culto ao imperador. Os romanos, eles tinham um conceito de diversas divindades, de vários deuses, e dentre tantos, eles deveriam voltar-se também para o imperador, voltar-se para o imperador romano da época. E a igreja de Cristo só adora um Deus, só adora um único Senhor, e a igreja dizia que o único Deus e Senhor é Cristo, e só a Ele devia se render, devia se adorar. E por isso os imperadores romanos perseguiam nesses primeiros séculos ferrenhamente a igreja de Cristo. A igreja era perseguida cruelmente. Os cristãos se escondiam para cultuar, para ser igreja, em cavernas, em catatumbas, em cemitérios. A igreja estava sendo perseguida cruelmente pelos romanos, pelos imperadores. A igreja era perseguida severamente pelos romanos da época. Os romanos perseguiam a igreja cruelmente. E nesse período de Apocalipse, o imperador da época é Domiciano. Domiciano é o imperador da época, e alguém que está pregando o Evangelho, difundindo o Evangelho, propagando o Evangelho, é o apóstolo João. O apóstolo João está na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho, pregando sobre Cristo, e nessas redondezas vizinhas. E Domiciano manda prender o apóstolo João. O apóstolo João é preso pelas autoridades romanas e levado para uma ilha chamada Patmos. João já é um homem idoso, avançado em idade, o último dos apóstolos vivos. Todos os outros morreram martirizados pelos romanos, pelos judeus, foram mortos, e João é o apóstolo, o último vivo dos apóstolos, preso na ilha de Patmos. A igreja está sendo perseguida, especialmente as igrejas da Ásia Menor, sendo ferrenhamente perseguida pelos romanos, e João está na ilha de Patmos preso, e de lá João teve visões.
João teve visões, e tudo que João viu e ouviu, foi dito para ele escrever, registrar tudo que ele estava vendo e ouvindo e enviar essas cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. Portanto, nasce Apocalipse. É de lá, da ilha de Patmos, que João tem essas visões, e ele escreve, registra tudo que viu, tudo que ouviu, e ele envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Portanto, nasce esse livro da revelação. Apocalipse no grego significa revelar, desvendar, descobrir. Esse é o conceito do livro. E o livro de Apocalipse revela não só o futuro da história, mas revela o Cristo glorificado. Enquanto os evangelhos, o Pai está revelando, enquanto os evangelhos, Jesus está revelando o Pai, Apocalipse, o Pai está revelando Jesus. Apocalipse mostra um Cristo glorioso, um Cristo sobre tudo e sobre todos, a vitória dele e da igreja. Apocalipse mostra esse Cristo vencedor. Quanto aos evangelhos, revela um Cristo que sofreu, que padeceu, que sentiu dores. Já Apocalipse revela um Cristo glorioso, vencedor. Nos evangelhos a gente vê um Cristo com as mãos furadas, sua garganta embargada com sede. Nós vemos um Cristo sofrendo, agoniando, padecendo. Já no Apocalipse nós vemos um Cristo, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como um latão reluzente, na sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Ele como juiz, governador, acima de tudo e todos. Portanto, Apocalipse revela um Cristo glorioso, vencedor, vitorioso. E com ele, a igreja. Com ele está a igreja. Nesse capítulo 7, a partir do versículo 9, é mais uma das visões que João teve. Mais uma das visões que o apóstolo João teve. E qual é o relato dessa visão que João descreve, que ele viu? João viu a igreja glorificada. João viu a igreja redimida de maneira plena. João viu os eleitos, a igreja do Senhor no seu estado de perfeição. E por que eu disse que esse texto é muito atual para os dias que nós estamos vivendo? Porque estamos vivendo dias neste mundo nublados, tenebrosos. Estamos enfrentando dias difíceis. E o que leva o cristão a ter esperança é a promessa de Cristo, de que teremos um corpo glorificado, de que a semelhança de Jesus assim seremos, de que estaremos com Ele para todo sempre. Mas estamos vivendo períodos como de pandemia, dominou o mundo, atingiu todo o mundo passou isso. Mais cedo eu e Giovanni estava conversando algo que o mundo nunca vivenciou, nunca viveu. A Segunda Guerra Mundial, ela tinha um foco em um local, a Europa, mas a pandemia atingiu todo o cosmos, todo o mundo foi abalado, todo o país. Até onde eu vi, foram mais de 1 milhão de mortes. Ontem, eu vi que foram mais de 1 milhão de mortes, e no Brasil, 180 mil mortes. 180 mil mortes. E no mundo inteiro, mais de 1 milhão de mortes. Isso gerou um abalo no ser humano. Isso gerou um pânico nos indivíduos, nos homens. Isso gerou depressões, desespero, pânico, terror. Abalou os seres humanos, todos os homens ficaram abalados diante da pandemia.
locking down, não pode sair. Os homens ficaram desesperados, irmãos, essa é a palavra, desesperados. A economia abalada, o dólar subindo, a economia sendo abalada, o mundo vivendo dias difíceis. Algo que nunca experimentou, nunca vivenciou. Esse ano ainda, em maio de 2020, a pandemia acontecendo ainda, um policial nos Estados Unidos matou asfixiado um homem chamado George Floyd. Ele era um homem negro que estava desarmado, algemado, com o rosto no chão. A revolta com o caso levou milhares de pessoas para as ruas, em protesto antirracista que aconteceu em quase todos os estados dos Estados Unidos. Entretanto, mesmo a ideia inicial sendo de protestos pacíficos, várias lojas, restaurantes foram saqueados e destruídos. Além disso, monumentos foram saqueados, viaturas policiais sendo incendiadas. O caos que o mundo está vivendo, irmãos. O caos que o mundo está enfrentando. Ainda esse ano, no mês de junho, o sul e o sudeste do Brasil foram surpreendidos com a passagem de um ciclone chamado Bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 100 km por hora. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais afetados. Esse ocorrido acabou trazendo muitos estragos para os estados do sul. Além disso, ele acabou deixando alguns mortos pelos caminhos. Olha o que o mundo está enfrentando, o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos atravessando, passando. No dia 4 de agosto, teve uma explosão em Beirute, um acidente com mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônio. Eles estavam armazenados há mais de 6 anos de maneira incorreta. Segundo as autoridades, a explosão teve uma consequência com uma cratera de 43 metros de profundidade. Além disso, dizimou vários bairros, fazendo com que mais de 300.000 pessoas ficassem sem casa. Foram registradas mais de 150 mortes e 6.000 feridos. Beirute. E diversos outros ocorridos que está acontecendo agora recentemente. Pessoas que nós vimos que perderam as vidas para a pandemia, pessoas enfermas, pessoas acamadas, pessoas nos hospitais entubadas, tantas e tantas outras coisas que estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro, tudo que está acontecendo no mundo. Nós ainda nesse mundo, estando presente ainda neste mundo caído, isso pode ocorrer em nós desespero, abalo, angústia, e o que traz esperança para o cristão? Para onde os olhos dele devem se voltar? Para a promessa que Cristo nos fez, de que estaremos com Ele para todo sempre. Para a promessa que Cristo nos fez, que Ele foi ao Pai, foi preparar lugares para que estivéssemos com Ele, e voltará para nos buscar, para nos levar para essas mansões celestiais. Diante de todo esse abalo cósmico, de tudo que nós estamos enfrentando, nós devemos permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé. Devemos continuar fixando os nossos olhos nele e nos conscientizando das promessas que ele nos fez. Esse corpo material vai passar, vai acabar. Eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser daqui a uma semana, mas nós temos uma promessa. É onde nós vamos iniciar olhando essas promessas. João diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que não podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro. João está vendo uma grande multidão que não podia contar, não dava para enumerar. Ele disse que essa grande multidão não era só de judeus. Essa grande multidão era de todas as nações,
de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, todos estavam de pé diante do trono do Cordeiro. João, portanto, essa grande multidão que não dava para contar, João está vendo a igreja de Cristo. João está vendo o povo de Deus, João está vendo a igreja. João está vendo todos os eleitos, todos eles, que antes da fundação do mundo, Deus o escolheu para si. João está vendo todos esses em pé diante do trono. João está vendo a igreja. João está nos vendo você, vendo eu. João está vendo a igreja. Se nós somos o povo de Deus, João nos viu lá, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Lá está a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Brasileiros, americanos, japoneses, coreanos, europeus. Todo o povo de Deus, João está vendo diante do trono. Observe que não está limitado aos judeus, mas a todas as nações, os eleitos, os escolhidos de Deus, de todo o mundo. João está nos vendo lá. Essa é a promessa que Cristo nos fez, nós estaremos lá. Aqui é passageiro. Aqui já dizia John Bunyan, somos um peregrino, somos os peregrinos, forasteiros, estamos de passagem. Mas João está vendo o real lugar, a pátria celestial pela qual nós pertencemos. Ele viu a igreja, todos estavam em pé diante do trono. E o que isso significa? Significa que a igreja terá o Cordeiro como seu companheiro, terá o Cordeiro como companheirismo. Além disso, nós serviremos pessoalmente o Cordeiro e participaremos da glória dele. A igreja diante do Cordeiro está fazendo parte da glória dele, servindo ele pessoalmente, tendo a companhia dele. Toda a igreja João viu lá. João continua. Uma multidão que não dava para contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com as vestes brancas e segurando palmas. João viu a igreja do Senhor. Como que João viu? João viu a igreja vestida de branca, com vestes brancas. Isso fala da purificação total, da glorificação total, da santidade por inteira da igreja. João está vendo a igreja santificada no seu grau máximo, no seu último estágio. João está vendo a igreja glorificada. Aqui nesse mundo o pecado nos perturba constantemente. Aqui nesse mundo o pecado nos perturba dia e noite, noite e dia. É a luta constante do cristão. Fomos libertados do poder dele, mas não da presença dele. Fomos libertados do domínio do pecado, mas não da presença. A presença continua neste mundo caído, nos perturbando dia e noite. E por habitar nesse corpo corruptível, o pecado constantemente briga, luta. Não ora, não leia, não vai, não canta, não cultua. Esquece isso. Grita para vivermos de acordo com a natureza carnal, caída, adâmica. Mas João está nos vendo com vestes brancas. João está nos vendo a igreja santificada, glorificada, no seu estágio máximo. E isso soava para a igreja do primeiro século, para as igrejas da Ásia Menor, como uma grande bênção. Não seremos mais perseguidos, estaremos lá glorificados. Você tem ideia, irmãos, do que é isso? O que isso representa? Como será a nossa vida? Como nós estaremos? É por isso que quando Jonathan Edwards pensava nessas coisas, ele dizia: grava a eternidade nos meus olhos. Deixa eu dormir e acordar pensando nisso, que é isso que me dá esperança para viver. Senão a minha mente entra em colapso nesse mundo. Se a vida é viver, comer e morrer, e após a morte não tem nada após isso, a mente entra em colapso.
Mas à luz das Escrituras nós estamos vendo que a igreja participará de uma glorificação total, inteira, completa. Todos os santos vestidos de branco, a igreja de Cristo no seu grau máximo de santidade. A vestidura branca, nós vemos essas referências, que ela fala de santidade e pureza, e quando fala de vestiduras brancas, nós vemos geralmente nos anjos, em Cristo, reservada para os anjos, em Cristo e para a igreja. E naquele período que João escreve isso, no primeiro século, as vestes brancas representavam um período de festa e celebração. As vestes brancas tinham esse significado, esse simbolismo de festa, de celebração. Portanto, a igreja, além de estar glorificada, além de estar santificada, a igreja estará festejando, celebrando, contente, feliz, alegre, regozijando, animada. Aqui ainda há choro, lá teremos alegria constante. Aqui ainda há luto, lá teremos celebração constante. Aqui ainda há desespero, parente internado, pessoas entubadas, Covid, eu não sei se pego, eu não sei se peguei, eu não sei se vou pegar, desespero. Mas lá será celebração constante. Essas vestes brancas, além de santificação, fala disso. Celebração. E a igreja estava segurando palmas. Há uma outra tradução que diz folhas de palmeiras, representando celebração, festejando, celebrando, com folhas de palmeiras nas mãos. Isso fala de celebração, a igreja celebrando, cantando, louvando, bendizendo, festejando. Essa é a promessa que teremos. E essa celebração não vai parar. Essa festa será noite e dia e noite, constantemente, por toda a eternidade. Por toda a eternidade, celebrando. Sem choro, sem luto, sem dor. Celebrando constantemente. João continua dizendo, versículo 10. A igreja estava em pé, de maneira santificada, glorificada, celebrando, diante do trono do Cordeiro, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Olha o que a igreja está fazendo. A igreja está no seu estado de santidade máxima, glorificada, celebrando, e a celebração dela é ao Cordeiro. A celebração da igreja é ao Cordeiro que está sentado. E o que eles estão celebrando? Que ao Cordeiro, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertencem à salvação. A igreja está dizendo, nós só estamos aqui porque Ele nos salvou. A igreja lá reconhecerá, não foi minhas obras, foi a graça dEle. Não foi o que eu fiz, foi a graça dEle. A igreja estará cultuando a Ele, celebrando a Ele, tendo em mente de que foram salvas pela graça por Ele. Guardem isso. Até na eternidade, a graça será e sempre foi, do início ao fim, sempre foi graça. Até na eternidade, teremos em mente, a igreja terá em mente, que só está lá por causa da graça. A igreja cultuará a Ele, prestará culto a Ele, reconhecendo que só estão lá por causa da salvação dEle, por causa da graça dEle. A igreja reconhecerá que só está lá porque Ele os salvou, reconhecendo que a salvação só pertence a Ele, só Ele pode salvar o homem. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. João continua vendo a igreja no seu estado de glorificação, em pé, diante do trono do Cordeiro, prestando culto ao Cordeiro, dizendo, nós estamos aqui porque Ele nos salvou. Só estamos aqui porque a Ele pertence a salvação. Ele nos alcançou, Ele nos salvou.
E João viu que, além disso, os anjos estavam em pé ao redor do trono, ao redor dos anciões. Esses anciões no Apocalipse geralmente falam que são 24 anciões. Eles representam a igreja, 12 representando as 12 tribos do Antigo Testamento e 12 representando os 12 apóstolos. Os anjos estavam rodeando o trono, rodeando os anciões e rodeando os 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são os querubins. Os 4 seres viventes são os querubins. Portanto, os anjos estão rodeando os anciões, rodeando os querubins, e os anjos prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, versículo 12, dizendo: amém. A palavra amém é assim seja. Os anjos estão concordando o que a igreja já disse. A igreja está dizendo: a Ele pertence a salvação. Agora os anjos junto com a igreja entram nesse louvor. Os anjos junto com a igreja diz: assim seja, estamos concordando. A Ele pertence a salvação. Não só salvação, como louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Portanto, está a igreja. Olha isso, irmãos, tenta desenhar isso na mente, que o Espírito nos ilumine para isso. Portanto, está a igreja, os anjos, os anciões, os querubins, todos em uma só voz. Os anjos concordando o que a igreja está dizendo e o bendizendo junto com a igreja. O bendizendo junto com a igreja, dizendo: Ele é digno de ser louvado, porque sabedoria a Ele pertence, honra a Ele pertence, poder, força, para todo sempre. O culto será para todo sempre na eternidade. O culto não vai se findar, constantemente estaremos cultuando ao Cordeiro. Olhe para essa cena, que o Espírito de Deus abre a nossa mente e nos faça desfrutar dessa promessa. Estaremos lá, o veremos. Os anjos vão concordar com as palavras da igreja de que a Ele pertence a salvação, e junto com a igreja vai o cultuá-lo, vai o bendizê-lo, vai o magnificá-lo. Versículo 13. Então um dos anciões me perguntou, um dos anciões chega até João e pergunta para João: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Esse ancião, portanto, já sabe quem são eles. Ele está perguntando para João porque ele quer dar a resposta para João. Versículo 14. Respondi, João responde: Senhor, tu sabes. Tu sabes, eu não sei quem são estes de vestes brancas. E o ancião disse a ele, ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vamos parar aqui, que aqui é poderoso demais, irmãos. Esses, João, que você está vendo, de vestes brancas diante do Cordeiro, celebrando, os anjos junto com eles celebrando, sabe quem são estes, João? Esses são os que vieram da grande tribulação. João, esses são aqueles que padeceram lá embaixo. João, esses são aqueles que morreram sem negar o nome do Cordeiro. João, esses são aqueles que passaram fome por causa do nome do Cordeiro, passaram sede por causa do nome do Cordeiro, enfrentaram prisões, foram presos, mortos em praça pública. João, esses são aqueles que enfrentaram pandemia, enfrentaram sofrimentos, escárnios. Esses, João, são aqueles que lutaram lá embaixo e não negaram o meu nome. Esses, João, são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles passaram grande tribulação, João. Sofreram e permaneceram olhando para mim, para o Cordeiro.
João, esses são aqueles que enfrentaram dores, mas permaneceram com os olhos fixos no Cordeiro. São aqueles que colocavam a cabeça no travesseiro e o travesseiro se molhava de lágrimas. São aqueles que não conseguiam ter forças físicas, mas o Espírito os ajudava. Esses são aqueles que passaram por grande tribulação, João. À luz das Escrituras Sagradas, a igreja passará pela grande tribulação. E essa tribulação que eu falo, aquela mesmo do anticristo. A peste presente no mundo, que é o anticristo, besta, melhor, presente no mundo, passando dores, é o que Jesus disse em Mateus, por não negar o nome dele, passando grandes tribulações. Eu não sei se a gente vai experimentar esse dia, mas os dias que nós estamos vendo já é tribulação. Possa não ser com essa máxima do que será, mas já estamos vendo dias de tribulação. O pecado constantemente presente diante de nós. O mundo caído com suas consequências. Vírus que a ciência ainda não descobriu como curar. Tribulações que a gente passa nesse corpo caído. E o ancião está dizendo para João, esses passaram por aquelas tribulações. Enfrentaram aqueles períodos de dores. Mas eles foram lavados. E as vestes deles estão brancas pelo sangue do Cordeiro. Se o sangue do Cordeiro não lavassem eles não estariam aqui, João. Se o sangue do Cordeiro não lavasse eles, não salpicasse eles de sangue, eles não estariam aqui, João. João, eles estão aqui porque no meio de tribulações lá, eles foram marcados pelo sangue. Enfrentaram o que enfrentaram sem negar o Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro marcou eles. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Razão porque eles estão aqui. Razão porque eles estão diante do Cordeiro foi o sangue. Eles atravessaram toda aquela dor, toda aquela tribulação, mas foram as suas vestes branqueadas e o sangue do Cordeiro lavou eles. Limpou eles, eles receberam perdão de pecados, eles foram purificados, eles foram aceitos. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Olha o que o próprio Apocalipse diz no capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam, esses cânticos aí são dos seres angelicais. Um cântico novo. Os seres angelicais cantavam: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro comprou para Deus homens de toda tribo, língua e nação. O sangue dele nos comprou. Pedro disse, não foi com prata nem com ouro que ele nos comprou, mas foi com o seu sangue. Sangue como de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ele nos comprou com o seu sangue. Comprou para Deus homens de toda tribo, língua e povo por meio do seu sangue. Portanto, o ancião está dizendo lá para João, esses vieram da grande tribulação e estão aqui por causa do sangue do Cordeiro, João. Irmão, se não fosse o sangue de Cristo, se não fosse o sangue de Cristo, estaríamos perdidos. Se não fosse o sangue de Cristo, estaríamos condenados. Se não fosse o sangue de Cristo, estaríamos separados eternamente de Deus. Se não fosse o sangue de Cristo, nem aqui estaríamos, porque isso aqui não faria sentido para nós. Se não fosse o sangue de Cristo, os nossos olhos não se abriam para entendermos quem Ele é e o que Ele fez. O sangue de Cristo
é o fundamento da sua salvação. A sua salvação depende do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não há esperança para nós. Nossas obras não são suficientes para nos levar ao céu. A igreja Soma não leva o homem ao céu. O pregador, o pastor não leva o homem ao céu. Nós só somos levados ao céu e para estar para sempre com Cristo por meio do sangue de Cristo. E é lindo porque essa analogia do cordeiro, o cordeiro, isso fala da antiga aliança, isso tipifica o Antigo Testamento. Cristo representava o cordeiro da saída do povo do Egito. Lembra no Egito? Que Deus falou para Moisés, para Israel, matar um cordeiro antes deles saírem. Isso tipificava o Cristo, o cordeiro que foi morto no Egito, para a libertação de Israel, representava o Cristo. O cordeiro no lugar de Isaac no Monte Moriá, representa o Cristo, aponta para o Cristo, que foi morto no nosso lugar. O cordeiro que os sacerdotes ofereciam no templo, entravam eles no santo lugar com o animal na mão, matava no altar do sacrifício, pegava o sangue do animal morto e aspergia no Santo dos Santos, na tampa do propiciatório, era a tampa da Arca da Aliança. Olha que coisa, eles aspergiam o sangue dali, do animal morto, na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório, faziam incensos, e aquilo cobria o pecado da nação de Israel. Não tirava o pecado dos homens, cobria. Por isso que o sumo sacerdote tinha que ir de ano em ano, fazer esse ato constantemente. Até que João Batista está batizando os homens no Rio Jordão. E de repente João Batista ergue a cabeça e vê um homem vindo andando, e ele diz: aquele que está vindo ali é o Cordeiro de Deus. Ele não vai cobrir o pecado dos homens somente, ele vai tirar o pecado do homem, do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, o sangue era aspergido na tampa do propiciatório. Na cruz, o sangue de Cristo foi aspergido em nós, posto em nós. Portanto, o ancião está dizendo: João foi o sangue do Cordeiro. João, não foram as obras deles. João, eles passaram por grandes tribulações, por grande angústia, por grande sofrimento, por grandes dores. Não foram as obras deles, foi o sangue do Cordeiro que os trouxe ao céu. Foi o sangue do Cordeiro que fez eles estarem aqui de vestes brancas. Oh, meus irmãos! Há um relato do grande avivalista John Wesley, que disse que ele sonhou e foi ao inferno. E John Wesley, chegando no inferno, ele pergunta: tem metodistas aqui? E ele ouviu dizendo: sim, muitos. John Wesley pergunta lá novamente no inferno: tem presbiterianos aqui? E ele ouve: sim, muitos. John Wesley pergunta novamente: há católicos aqui? E ele ouve: sim, muitos. O mesmo Wesley diz que sonha indo ao céu, e ele faz as mesmas perguntas no céu: há metodistas aqui? E ele ouve no céu: não. Ele pergunta: há presbiterianos aqui? E ele ouve no céu: não. Há católicos aqui? Ele ouve no céu: não. E ele ouve uma resposta: aqui no céu só há aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é a nossa denominação que vai nos levar para lá, é o sangue do Cordeiro que nos comprou,
que nos cobriu, que nos limpou, é o sangue de Cristo. O ancião está dizendo para João, eles vieram da grande tribulação, estão vestidos de branco e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. João, por isso que eles estão aqui, por causa do sangue. Eles os servirão dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Pessoalmente o serviremos. Pessoalmente estaremos com Ele. Pessoalmente o serviremos dia e noite. Por isso eles estão aqui diante do trono, por causa do sangue. E é a razão porque eles estão servindo o Cordeiro dia e noite. E aquele que está sentado no trono, escuta isso, meus irmãos, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aquele que está sentado no trono será um tabernáculo para eles. O Cordeiro, Cristo Jesus, a presença dele será um tabernáculo para eles. Isso fala que a presença do Senhor tornará para os crentes a sua tenda, o seu abrigo, para protegê-los dos terrores do mundo caído e dos indescritíveis horrores que experimentamos na terra. Cristo vai ser o tabernáculo para nós. Aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo. Ele vai cobrir a igreja. Ele vai proteger a igreja. Essa igreja que enfrentou horrores neste mundo caído, experimentou dias difíceis nesse mundo caído, agora o Cordeiro estenderá o seu tabernáculo a eles. Talvez nesse contexto possa não fazer tanto sentido, mas para a igreja daquele primeiro século fazia muito sentido. Eles que estavam sendo perseguidos e precisavam se abrigar em lugares, eles estão ouvindo agora, lendo essa carta, que o Cordeiro será o tabernáculo deles, o abrigo deles, a proteção deles. Meu Deus, irmãos, Cristo estenderá o seu tabernáculo, a presença dele será o nosso abrigo. A presença dele nos livrará dos horrores que enfrentamos aqui embaixo. Vai nos proteger. Olha o que o penúltimo capítulo de Apocalipse, capítulo 21. O penúltimo capítulo de Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 3. Olha o que diz. Então João vendo, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. João está vendo a nova Jerusalém descendo, o céu descendo. E ele diz que essa nova Jerusalém estava preparada, adornada como uma noiva para o marido. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha isso aqui. João está vendo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá pessoalmente. Meu Deus, irmãos, essa é a promessa em meio a essa pandemia que estamos vivendo, esse fim de ano que estamos atravessando. Hoje que o Espírito de Deus nos leve ao céu, a contemplarmos essa promessa. Ele estenderá o seu tabernáculo entre nós. Não terá nenhum tipo de preocupação com vírus. Ele habitará presencialmente entre nós, será o nosso abrigo, nos guardará, nos protegerá. Ele estenderá o seu tabernáculo entre nós, uma igreja glorificada.
Voltando para o texto, versículo 16. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão fome. Esse período de tribulação gerará fome. E a promessa é: nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Ele não vai ser só o abrigo. Ele não vai ser só a proteção, como ele vai ser o suprimento para as nossas vidas. Ele nos suprirá com a pessoa dele. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol e nem o calor abrasador. Esse período de tribulação gerará fome em muitos dos nossos irmãos, gerará sede, gerará sol castigante, sol castigador, e a promessa é: eles não terão mais fome, eles não terão mais sede, o sol não vai castigar eles mais. 17. Pois o Cordeiro que está sentado no centro do trono será o seu pastor. Ele é o nosso pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida. Cristo é o nosso bispo e pastor e permanecerá sendo. Permanecerá sendo. Ele vai permanecer sendo o nosso pastor e os guiará às fontes de água viva, a Ele mesmo. Ele é a fonte de água viva. Ele olha para a mulher samaritana e diz: quem beber da água que eu der, nunca mais terão sede. Nascerá, fluirá rios de água viva dentro desse indivíduo. Ele nos guiará às fontes da água viva, a Ele mesmo. Ele será a nossa nutrição, se é que eu posso usar. Ele mesmo vai nos suprir. Ele nos guiará às fontes da água viva. Ele será o nosso pastor. Meu Deus do céu. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. O próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa da palavra do Cristo, de Deus para nós. Serei o pastor de vocês. Conduzirei vocês a mim, a minha pessoa. Enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Chegará um dia que todas as lágrimas dos nossos olhos será enxugada. Toda dor não teremos mais, todo sofrimento acabará. Chegará um dia que estaremos diante do Cordeiro para todo sempre, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Olha o que diz ainda lá em Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem tristeza. Nem tristeza. Do que nos lamentarmos, do que nos entristecermos. Com o pecado entrou a morte no mundo. E intrinsecamente, o cristão não deve ter, mas os homens têm medo da morte. Alguém diz: eu tenho medo de andar de avião. Não é o medo de andar de avião, é o que pode ocorrer no andar de avião, que causará a sua morte. E a promessa é: além das lágrimas serem enxugadas, não haverá mais morte.
Ele venceu essa morte a ponto dela não mais nos atingir, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não haverá mais dor da perda de um ente querido, a dor no corpo físico com doenças, a tristeza ocasionada por habitar nesse corpo corruptível e neste mundo caído, a morte que entrou no mundo por causa do pecado, não haverá. Essa é a promessa para mim, para você, não haverá. Pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem, esse sistema, esse mundo, esse século presente, de dor, de tristeza, esse mundo caído, de morte, de choro, passou. A antiga ordem, esse antigo mundo, esse antigo sistema, desceu a nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Nesse reino não haverá mais nenhum tipo de consequências do pecado. A nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem estabelecer esse reino que não tem morte, que não tem choro, que não tem dor, que não tem tristeza. Vem reinar sobre nós. Os nossos espíritos regenerados não combinam mais com este mundo, e por isso nós estamos gemendo constantemente junto com a natureza. A natureza está como em dores de parto. Os cristãos, da mesma forma, estão gemendo, e o Espírito e a noiva clamando: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, reinar sobre um mundo pelo qual não terá morte, dor, choro, tristeza, vírus, problemas, angústias, desespero. Essa é a nossa esperança. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Estaremos com Ele para todo sempre. Eu encerro. Esse é o relato da Igreja de Cristo. Esse é o relato da noiva. Esse é o relato daquele que Ele comprou com seu sangue. Essa é a nossa esperança, irmãos. Se a nossa esperança estiver só nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa vida consiste apenas em trabalhar, comer e dormir, se a nossa esperança, se a nossa expectativa, se o nosso desejo não é isso, nós somos os mais miseráveis dos homens. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Esse é o relato da Igreja de Cristo, Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 ao 17. Esse é o relato da noiva do Senhor. Mas em contrapartida, o capítulo 6, a parte final do capítulo 6, versículo 15. Olha o relato daqueles que não estarão com Cristo. Então os reis de toda a terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. João viu que reis de toda a terra, príncipes, poderosos, generais, ricos, e não só eles, mas também escravos, livres, todos os homens sem Cristo, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. 17.
pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Em contrapartida, a igreja glorificada é esse grupo, é esse povo sem Cristo, que irá querer se esconder em cavernas, em rochas, a ponto de dizer: caiam sobre nós, mata-nos, pois o Cordeiro está vindo irado, aquele que está sentado no trono está vindo em ira, esconda-nos dele. O rejeitamos em toda a nossa vida, não o queríamos em toda a nossa vida, e agora ele está vindo para nos julgar. Ele está vindo em ira, caia sobre nós rochas. E esse foi, desde a queda do Éden, o homem fugindo de Deus. Olha o que diz o 15, versículo 15 novamente. Esconderam-se em cavernas. Essa tem sido a queda do homem, querer se esconder do Criador. A primeira coisa que Adão e Eva faz foi se esconder. Esses homens estão querendo se esconder, fugir do Cordeiro que está vindo irado. Os homens estarão buscando um lugar de se esconder, tentando fugir da ira de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é fazer o homem fugitivo de Deus. Mas nesse dia, nem caverna, nem morte poderá esconder um homem desse encontro com o Deus irado. O Cordeiro está irado porque ele é santo. E os homens o ofendiam. Os homens o transgrediam contra esse Deus santo, contra esse Deus perfeito. Os homens estavam o ofendendo em sua santidade, portanto, ele está vindo irado por causa da sua justiça. Ele precisa punir o pecado, consequentemente o transgressor do pecado, que é o pecador. O tempo da graça nesse momento acabou. A porta estará fechada. Ele agora virá como juiz, não mais como salvador. Posição de riqueza, poder, política, não poderão dar proteção e segurança aos homens. Absolutamente nada poderá evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. A pergunta para nós é: em qual grupo nós estamos? O povo do capítulo 7, diante do Cordeiro vestido de branco, ou estamos no grupo do povo do capítulo 6, fugindo do Cordeiro? Em qual grupo nós estamos? No povo do capítulo 7 estaremos diante do trono, ou estamos no grupo do capítulo 6, desejando a morte porque está vindo o Deus irado vindo como juiz? Hoje a porta ainda não está fechada, nesse dia estará. Hoje a porta da graça ainda está aberta. A cruz de Cristo ainda jorra sangue para perdão de pecados. Hoje o trono da graça ainda está acessível. Venha a Cristo. Venha a Cristo, pois nesse dia não mais dará. Será tarde demais. Eu encerro dizendo: Cristo voltará. Mas Ele pode voltar para nós, indivíduo. No caso, a morte. Essa volta pode ser repentina, não sabemos. A morte pode chegar. E a promessa é: estaremos com Ele. Não mais terá choro, não mais terá dor, não mais terá morte, nem tristeza. Essa é a promessa de Cristo. Essa é a promessa do Evangelho. Jesus disse: eu irei ao Pai, vou preparar lugares, mansões celestiais, vou voltar e vou levar vocês para estar junto comigo. Essa dança que existia antes da fundação do mundo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa harmonia trinitariana, quis Deus colocar a igreja para dançar com eles.
estaremos com Ele. Estaremos com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estaremos com Ele para a glória de Deus. Ficamos em pé.